Bom dia, companheiros. Hoje nós vamos fazer um programa aqui dedicado ao nosso querido Guilherme Boulos. Muita gente que assiste a nossa análise aqui deve ter visto que na imprensa progressista abriu-se aí todo um debate em torno da questão do Boulos, né? Principalmente em torno das críticas que o nosso partido tem feito ao candidato do PSOL. Algumas pessoas terão um pouco exagerado, né, essa preocupação com o Guilherme Boulos, mas ela se justifica plenamente pela situação política. É preciso entender que o Guilherme Boulos é um dos elementos, né, da crise política que vem se desenvolvendo desde antes do golpe de 2016 e é um elemento de confusão, um elemento de retrocesso da luta no interior da esquerda, no interior do ativismo, porque ele é apresentado aí principalmente pela imprensa capitalista, golpista, de direita, né? Como grande líder popular, né? E agora ele se encontra aí no meio de uma manobra muito importante na eleição de São Paulo e na questão da chamada Frente Ampla, né? Duas questões que são muito importantes, particularmente essa última aqui, para o desenvolvimento da situação política, tá? Bom, primeiramente vamos esclarecer uma coisa muito importante, que é a seguinte: a nossa preocupação com o Guilherme Boulos não se dá pela importância que ele tem em si mesmo, tá? Nós não atribuímos ao Guilherme Boulos nenhuma importância, tá? Para nós, o Guilherme Boulos não é nada de mais importante, não é um líder popular, né? Como se procura apresentar. Ele é apresentado assim como grande líder popular das lutas, etc. e tal. Não tem nada a ver. Ele é uma figura que foi criada aí principalmente pela imprensa capitalista, tá? Ele é uma espécie de Marcelo Freixo, de Heloísa Helena, um herói da classe média esquerdista conservadora, tá? Que é a base social, principalmente do PSOL. São aqueles elementos tipicamente pequeno-burgueses, né, cuja grande preocupação é uma preocupação de prestígio e eleitoral, e logicamente que o Boulos é uma figura muito adequada para esse tipo de público, né? Em última instância, nós poderíamos dizer com toda a segurança que o Guilherme Boulos é um Ciro Gomes de esquerda, quer dizer, uma peça que foi colocada no tabuleiro político aí para ser manobrada pela direita, pela burguesia, pelos grandes capitalistas e tudo mais. Nós vamos entrar nas acusações que o Boulos fez contra o PCO, né, que são reveladoras também do pensamento político e do posicionamento político dele. Mas vamos começar por uma análise mais geral, que é o que justifica esse debate, né? Meras críticas, e ainda mais críticas sem muita substância, como ele fez ao PCO, não justificariam todo esse debate, né? Nós temos que entender o seguinte, né, quais são os elementos da situação política que normalmente são ocultados para que determinado tipo de política faça sentido. Um deles é que as coisas são apresentadas como uma descontinuidade entre o golpe de Estado de 2016 e o que aconteceu antes, na preparação do golpe de Estado, né, e a situação atual. Para a maioria
da esquerda, dos formuladores da política da esquerda, dos analistas da esquerda, o que aconteceu antes não tem um papel fundamental, é tudo aqui e agora. Né? É como se os acontecimentos eles tivessem, né, surgido do chão, de repente, por surpresa, e não tivesse conexão uns com os outros. Né? Então, foi assim na eleição de 2018, que foi apresentada não como sendo uma continuidade do golpe de Estado de 2016, mas como se fosse um fenômeno totalmente independente, como se não... Inclusive os candidatos, incluído aí o Guilherme Boulos, não falaram nada de golpe na eleição. Eles estiveram na televisão, eles estiveram nas páginas da imprensa capitalista com grande repercussão e não falaram nada de golpe, não procuraram relacionar a eleição ao golpe. Foi assim com a questão da candidatura do Lula, que foi cassada e também não foi associada ao golpe, até hoje não é associada. Tá? Quando a gente vê gente do próprio PT falar da fraude eleitoral de 2018, eles falam das fake news, que é uma coisa totalmente sem sentido, né? Mas não falam da coisa muito mais importante do que fake news, que é uma coisa corriqueira em qualquer eleição, né? As eleições, elas são um espetáculo gigantesco de mentira. E esse espetáculo gigantesco de mentira, ele é promovido pela grande imprensa capitalista. Qualquer pessoa que participou da eleição de 2014, para não citar mais exemplos, sabe que o grande propagador de mentiras nas eleições é a imprensa capitalista e os políticos burgueses. Né? Então, isso daí passou batido. Né? Quer dizer, a prisão do Lula, a proibição do Lula ser candidato, o golpe de Estado, a fraude eleitoral, né? Os acontecimentos posteriores, todos eles são encarados como se fossem acidentes isolados dentro da situação política e não peças de um conjunto, que inclusive não apenas são um conjunto estático, mas que tem uma evolução política determinada. A atual situação política é a continuação do golpe de Estado de 2016. Por exemplo, uma das questões centrais na situação política é o problema da Frente Ampla, que é apresentado assim, a maneira de combater o Bolsonaro. Quando setores da direita e da esquerda apresentam a Frente Ampla, ela não é apresentada como parte do golpe de Estado, até porque ficaria extremamente incongruente, né? Você falar que a Frente Ampla é para a luta contra o golpe do Estado quando todos os golpistas de 2016 estão na Frente Ampla. É uma manobra, é uma manipulação da situação política. Né? Agora, o Bolsonaro aparece como uma pessoa totalmente dissociada também do golpe, e tudo mais. E com essa manobra de separar os acontecimentos, não juntar as peças, não mostrar o desenvolvimento de conjunto, né, as pessoas vão sendo ludibriadas e vão sendo confundidas no interior da situação política. Né. Uma questão central, né, da atuação política do Guilherme Boulos nesse momento é justamente o problema da Frente Ampla. Ele foi o elemento de esquerda que mais diretamente se somou e apoiou a iniciativa da Frente Ampla. Né? Agora, nesse momento, eles não estão fazendo uma propaganda muito grande disso, porque, logicamente, que é uma política difícil de ser levada adiante, cheia de contradições, mas o fato é esse. Né? Ele foi a público, como, digamos assim, sendo o representante da esquerda nacional dentro da Frente Ampla. Uma espécie de avalista político de esquerda dos direitistas que estavam na Frente Ampla. Fez a propaganda da Frente Ampla, né? Defendeu a unidade com Fernando Henrique Cardoso, Rede Globo e mais um zoológico direitista extraordinário. Quer dizer, já por aí, né,
nós vemos que o Boulos ele não ocupa um papel secundário na situação política. Ele é uma peça central de toda uma operação política. Logicamente que toda pessoa inexperiente e pessoas cujo interesse pessoal se coloca acima das necessidades políticas do país podem apresentar a Frente Ampla como uma grande coisa. Para as pessoas que acompanham a situação política e analisam racionalmente essa situação, é evidente que a Frente Ampla é o centro de uma manobra, de uma nova etapa de manobras políticas que dão sequência ao 2016. Né? Exatamente isso daí. Qual que é o objetivo da Frente Ampla? Independentemente do que cada um dos participantes venha a dizer, independentemente daquilo que as pessoas possam até pensar, porque cada um é livre para pensar o que quiser. Objetivamente, qual é a função da Frente Ampla? A função da Frente Ampla é trazer, né, o conjunto da esquerda, particularmente o PT, para apoiar, né, um candidato golpista nas eleições de 2022 e assim consolidar de vez o golpe de 2016. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não era o candidato da burguesia, ele era um plano de reserva, um plano B, um STEP, né? Foi chamado a ser o candidato da burguesia quase que em cima da hora, e ele é um candidato problemático, né, para a burguesia por uma série de características. Sem falar que, com o Bolsonaro no governo, né, todo um setor da política burguesa fica excluído efetivamente da participação, digamos assim, nos lucros da operação política, que é a eleição presidencial. Ele vem sistematicamente aí atacando toda uma série de setores, e isso daí gera, né, um desconforto com os setores da burguesia. Mesmo assim, nós vimos aí, né, o desenvolvimento dessa situação se dá em torno da ideia de que o Bolsonaro não deve sair. Apesar de vários pedidos de impeachment no Congresso Nacional, o bloco fundamental da burguesia, o bloco que tem dirigido o país desde o golpe militar de 64, né, que nesse momento é formado principalmente pelos partidos DEM, MDB e PSDB, né, eles querem a manutenção do Bolsonaro. Quer dizer, a manobra da Frente Ampla não é para lutar contra o Bolsonaro, não é para tirar o Bolsonaro do governo, não é para impor derrotas decisivas ao Bolsonaro hoje, mas é simplesmente uma articulação com vistas a uma futura eleição, onde o bloco que hoje é dirigido pelo Bolsonaro passaria a ser dirigido, sei lá, pelo DEM, pelo PSDB, pelo MDB, por esse conjunto de partidos aí. Logicamente que com a participação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro apoiou sempre, né, esse bloco em todas as situações políticas até então. Bom, se essa questão da Frente Ampla é a questão central da situação política, então nós devemos dizer que o Boulos, do ponto de vista da esquerda, ele cumpre um papel nesse sentido fundamental para dar legitimidade pelo lado da esquerda a toda essa manobra política que é uma continuidade do golpe de Estado de 2016. A função dele é mostrar que a esquerda pode e deve apoiar os criminosos políticos que deram o golpe de 2016 em nome da luta contra o bolsonarismo, sendo que essa luta simplesmente não existe, né? O Boulos foi escolhido para cumprir esse papel porque ele é um elemento direitista dentro da esquerda, simplesmente. Mas, como ele está no PSOL, né, muita gente acredita que o PSOL é realmente um partido muito esquerdista, como a burguesia faz sistematicamente uma propaganda positiva do Boulos, né,
em contraste com a propaganda altamente negativa que fazem, por exemplo, da ala lulista do PT. Então, ele vai se transformando aí no esquerdista preferido, né, mais querido da direita para essas operações políticas. Vejam bem que nós não estamos, né, fazendo nenhuma acusação contra o Boulos. Nós estamos simplesmente descrevendo o que acontece efetivamente em torno da pessoa dele, né? A nossa denúncia é que a política dele e ele, enquanto pessoa, eles estão 100% a serviço de políticas da direita, como está passado. Nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente analisar as críticas que o Boulos fez ao nosso partido. Quer dizer, há uma ampla continuidade, tá, entre o golpe de Estado e o que está acontecendo agora, né? E o papel do Boulos é um papel que se coloca ao lado dos golpistas. Alguém pode dizer, como eu já vi, nós vamos mencionar aqui, né? Pessoas falarem assim, nossa, que crítica absurda, o Boulos está do lado dos golpistas. Assistam o vídeo onde o Boulos aparece do lado do FHC, num ato virtual da Frente por Direito Já, sei lá como é que se chama aquela frente, com o Luciano Huck, e literalmente, né, de uma maneira literal, o Boulos está do lado dos golpistas. O que se pode discutir nesse caso é se é bom estar junto com o FHC, se cumpre um bom propósito ou não. Agora, que ele está junto com os golpistas, isso aí não dá para discutir. Veja-se o contraste entre a conduta do Boulos e a conduta, por exemplo, do PT, principalmente do Lula, né? O Fernando Haddad esteve presente nesse ato, aparentemente por iniciativa própria, por decisão própria. O Lula falou que ele não é Maria vai com as outras para ficar assinando manifesto com todo mundo, e falou que quando ele estava na cadeia, o Fernando Henrique Cardoso não mexia um dedo. O que é a verdade, né? Os grandes lutadores pela democracia não defenderam nenhuma democracia no último período, pelo contrário, eles se dedicaram a liquidar todos os direitos democráticos da população trabalhadora. Bom, nesse caso, bem, nós vemos aqui que o Boulos ele entra numa manobra nas eleições municipais, né? Qual é o papel do Boulos na eleição municipal? O papel do Boulos é fazer na principal cidade do país, né, que é São Paulo, uma cidade-chave, aquilo que a burguesia quer fazer em escala nacional, que é o quê? Que digamos assim, sequestrar o eleitorado do PT. Quando você fala que a burguesia quer sequestrar o eleitorado do PT, há muita gente que é politicamente ignorante que acha o seguinte, que a menos que você seja um grande admirador do PT, você não deve fazer essa denúncia. Isso é um infantilismo político, né? Nós não somos nem grandes, nem pequenos, nem médios admiradores do PT, mas a denúncia é obrigatória. Nós temos que mostrar o que está acontecendo, né? Assim como, por exemplo, nós temos que mostrar, no caso do Equador, por exemplo, nós falamos disso ontem no programa Análise Internacional, que colocar na ilegalidade o partido do Rafael Correa é uma fraude contra as eleições. Isso significa que nós somos partidários do Rafael Correa? Não. Mas a política não é um jogo onde você simplesmente toma partido pelos seus cupinchas. Você precisa analisar o desenvolvimento da situação. E no desenvolvimento da situação é evidente que toda a manobra política da burguesia para controlar de maneira mais adequada o Estado está voltada para colocar o PT numa situação de completo isolamento, tá? Isso é uma questão simples de análise. A candidatura do Boulos foi lançada com esse propósito. Ela não foi lançada com o propósito de defender trabalhadores, disso e daquilo.
ela foi lançada com o propósito de canalizar, atrair o eleitorado do PT. O PT não tem uma candidatura forte, está debilitado em geral nas eleições. É um partido que está sob constante ataque da burguesia, então entra o Boulos e sequestra o eleitorado do PT. Esse sequestro do eleitorado do PT pelo Boulos significa que esse eleitorado se deslocou à esquerda de forma nenhuma. É uma tentativa de fazer o eleitorado do PT se deslocar à direita, porque o Boulos é um candidato apoiado pelo sistema político que domina a política em São Paulo. O Boulos vai falar que ele é contra tudo e contra todos, etc. e tal, mas isso daí é só um jogo de cena, né? Na verdade, o alvo da candidatura do Boulos é apenas o PT. E isso daí é uma coisa que a burguesia está tentando fazer em escala nacional. A burguesia queria e quer que o eleitorado nacional do Lula se transfira para o Ciro Gomes, e assim o PT desapareceria, né? E toda a massa petista, segundo eles veem, seria pacificamente, tranquilamente levada para ser controlada pela direita. Logicamente que isso é uma coisa muito complexa de se fazer, né? Não conseguiram colocar o PT na ilegalidade, então eles são obrigados agora a fazer isso de uma maneira mais sutil, mais discreta, que é através de determinadas manobras políticas, né? Essa é a nossa caracterização do papel do Boulos na eleição, né? Quanto à eleição em si, né, para nós, PCO, para os revolucionários, de um modo geral, elas não têm grande importância como meio para conseguir alguma coisa para os trabalhadores. É um jogo de cartas marcadas, muito dominado pelas forças da burguesia, pelos golpistas, né? Os partidos de esquerda estão muito mal na eleição, e logicamente que a única coisa que tem importância aqui não é o candidato A, B, C ou D, mas é justamente a análise da situação, da evolução da política que a gente vê nas eleições. É lógico, né? Quando nós denunciamos essa manobra, é lógico que nós não acreditamos que essas manobras sejam definitivas ou até mesmo decisivas. Vamos que o eleitorado do PT vote, uma parte expressiva vote no Boulos, fique dividido. Vamos que o Boulos sirva para neutralizar o PT na cidade de São Paulo, ele que é um elemento bastante dócil diante da política burguesa. Isso não significa nada do ponto de vista da mobilização das massas em última instância. Do ponto de vista imediato, logicamente que significa um retrocesso. Então, vejam vocês, companheiros, que a nossa análise não tem nada de pessoal contra o Boulos, né? É importante deixar bem claro esse problema, mas é uma análise puramente política. O Boulos, ele, na realidade, ele não é diferente daquilo que vem acontecendo com o PSOL desde a sua fundação, né? Um partido que não tem programa, que não tem nenhuma raiz no movimento operário, popular, é um partido puramente pequeno-burguês e, como tal, é uma peça extremamente fácil para a burguesia manipular na situação, e o que a burguesia fez com o PSOL durante esse período foi manipular o PSOL contra o PT em toda a etapa do golpe, né? Vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva para mostrar como o PSOL sempre foi usado nesse sentido, né? A primeira candidatura presidencial do PSOL, né? É importante relembrar essas coisas, porque esquecer tudo é a melhor maneira de ser manipulado, né? A primeira candidatura presidencial do PSOL, Eloísa Helena, era, na época em que ela foi lançada candidata pelo PSOL, a principal liderança do movimento anti-aborto, né? Vamos frisar a palavra anti-aborto, porque como faz um certo tempo,
o pessoal pode pensar o contrário, que ela estivesse a favor do aborto. Até porque o PSOL é um partido tão identitário, tão você, não é verdade, Luiz Helena e tal. É meio difícil de esconder, mas procurem que vocês vão encontrar isso daí. Depois, o PSOL lançou a candidatura presidencial do Plínio de Arruda Sampaio. Esse Plínio de Arruda Sampaio, na eleição em que o Fernando Haddad foi eleito em São Paulo, ele apoiou abertamente, né, o candidato do PSDB, José Serra. Esse era um elemento da ala direita do PT, né, muito direitista. Ele era um velho político burguês. Ele tinha sido político da Democracia Cristã, um partido que apoiou o golpe de 64. Como todos os partidos burgueses, e ele era um elemento muito direitista. E ele se destacou, né, no período do golpe, né? Lembrar que a eleição do Fernando Haddad é um pouco antes do golpe de Estado, ela se dá no meio do processo do mensalão, e ele, durante todo esse período aí, ele foi um defensor do PSDB contra o PT. Ele falava que o José Serra era amigo dele, que o Fernando Henrique era amigo dele, essa coisa toda. Uma pessoa muito em cima do PSDB. Finalmente, né, o PSOL lançou, antes do Guilherme Boulos, a militante do PSOL no Rio Grande do Sul, ex-deputada federal, Luciana Genro. Né? Eu vi aí alguém falando que é absurdo falar que o PSOL teve alguma coisa a ver com o golpe de Estado. Luciana Genro foi uma das defensoras mais entusiastas da Operação Lava Jato. Defendeu a prisão do Lula, assim como inúmeros elementos dentro do PSOL. Né? O PSOL não tomou uma posição unitária sobre o problema, porque não tinha condições, ia acabar, se decidisse tomar uma posição contra a Lava Jato, o partido ia ter uma crise interna, mas a sua candidata presidencial, quer dizer, não é um militante lá perdido nos cafundós aí de alguma selva brasileira que falou que era a favor da Lava Jato. Foi a própria candidata presidencial do PSOL que falou que ela era a favor da Lava Jato e da prisão do Lula. Então nós vemos aí, né, que o fenômeno... Bom, nós temos ainda o caso do Marcelo Freixo, que não foi candidato presidencial, né, mas que leva adiante no Rio de Janeiro uma política muito direitista. É um homem que se colocou, que se posicionou na eleição municipal do Rio de Janeiro, né, a última eleição municipal de 2016, explicitamente como candidato apoiado pela Rede Globo. E, finalmente, nós temos o Boulos, né, que tem um currículo que é muito parecido com esse. Quer dizer, que a questão do PSOL está muito longe de ser uma coisa controversa, a política direitista do PSOL. E o Boulos, nesse caso, é mais um elemento desses aqui que são colocados aí como grandes líderes populares. Na realidade não são nada disso, não são líder popular nenhum, de nada, né? E são apoiados todos eles foram muito apoiados pela imprensa capitalista, uma coisa muito evidente, para fazer uma manobra em favor do bloco direitista da burguesia, ou seja, PSDB, DEM, etc. e tal. O próprio Boulos, nesse momento, ele está fazendo a maior manobra de todas, né? Porque Heloísa Heleno, Luciana Genro e Plínio de Arruda Sampaio serviram apenas para tirar alguns votos do PT. Mas o Boulos não, o Boulos está no meio da manobra da Frente Ampla a isolar e liquidar o PT dentro da situação política. Quer dizer, é uma nova etapa de manobras que faz parte do golpe de Estado de 2016. E nós queremos deixar claro a nossa posição. O senhor Guilherme Boulos e o PSOL continuam atuando, né,
ainda que de maneira envergonhada, ainda que de maneira dissimulada, em favor dos golpistas que deram o golpe de 2016. Bom, essas críticas nossas aqui, né, elas, em relação ao Boulos, elas são de sempre, né? Não tem nada a ver com a situação atual, né? Uma das acusações do Boulos é que estão se espalhando fake news porque ele é candidato. Primeiro que para nós do PCO, se ele é candidato ou deixa de ser candidato, isso aí não tem nenhuma importância. E segundo que nenhuma dessas críticas é nova. Podem pegar a imprensa do PCO, podem pegar a COTV, que nós vamos ver que essas críticas todas estão repetidas e fundamentadas em várias oportunidades. O que levou um atrito, ao atual atrito nosso com o Boulos, foi justamente o problema da Frente Ampla. Vamos recapitular aqui uma coisa que é muito importante e muito significativa para a situação política. Algumas 7 semanas atrás, aproximadamente 2 meses atrás, né, algumas torcidas organizadas, dois meses, nós, PCO, estávamos chamando todo mundo a sair às ruas e fazer atos pelo Fora Bolsonaro. E estávamos efetivamente fazendo esses atos em várias cidades do país, como nós estamos fazendo desde então. Em São Paulo, algumas torcidas organizadas decidiram uma ação, não era propriamente um ato público, né? Era mais uma ação contra os fascistas, se dirigiram à Avenida Paulista e expulsaram os fascistas das ruas. As pessoas que estão assistindo devem se lembrar que esse ato dos fascistas bolsonaristas estava sendo convocado justamente pelo próprio Bolsonaro como parte da sua luta contra da sua queda de braço com o STF e tudo mais. Então os bolsonaristas saíam às ruas, falavam em AI-5, falavam em golpe militar, falavam em fechamento do STF, essa coisa toda. As torcidas foram lá e expulsaram os bolsonaristas. Esse fato se repetiu, na segunda vez o PCO participou disso daí. Os fascistas foram novamente expulsos, né? Se não me engano, houve 3 ações nesse sentido que foram expulsas, e isso daí começou a criar uma preocupação no interior da burguesia, né? Logicamente que teria que ser no interior da burguesia, porque quem mais iria se preocupar com o fato, né, de que um grupo de pessoas estava expulsando os bolsonaristas da rua, né? A burguesia, ela tem uma preocupação com a ordem, com a manutenção do equilíbrio contra o radicalismo, etc. e tal. Bom, num dado momento, o que é que aconteceu? O senhor Guilherme Boulos, que havia até então pregado que o pessoal não devia fazer ato público, essa era a linha oficial dele, pouco antes da intervenção dele no ato público, ele havia dito numa reunião participamos que ele era contra a realização de atos de rua. Mas aí ele decidiu, ele deu uma declaração, aí não me lembro bem a que órgão, e dizendo que ele decidiu intervir para não deixar o pessoal em minoria diante dos fascistas, o que era uma falsificação evidente e intencional da realidade, porque o que estava acontecendo aqui, a esquerda é que não estava deixando os fascistas se manifestar. Se fosse esse o objetivo, né, não deixar a esquerda em minoria, não haveria nenhuma necessidade de se manifestar. Na verdade, o objetivo era outro, e é preciso dizer muito claramente. O objetivo era impedir o confronto com a direita fascista. Ele também disse que ele iria intervir para a ação e a violência, o que era meio que explícito, né, o que ele estava fazendo. Porque os atos contra os fascistas eram, pela sua própria natureza, atos violentos. Quer dizer, eles consistiam
e expulsar os fascistas da rua pela força, pela violência. Aí o Guilherme Boulos entrou nisso daí com a ajuda de alguns elementos das torcidas organizadas e levou o ato público para o Largo da Batata para não se confrontar com os fascistas. Qualquer pessoa utilizando-se aí de um pensamento racional pode ver o que aconteceu. Ele desfez o enfrentamento contra o fascismo. Ele levar o ato para o Largo da Batata foi um ato pequeno, né? Algumas pessoas falam que ele levou 30 mil pessoas. Parece que os seguidores do Boulos se fixaram nesse negócio de 30 mil pessoas. Ele mesmo fala disso. Não tinha 30 mil, não tinha nem 1.000 pessoas no ato. Havia algumas centenas de pessoas naquele ato. O fato dele levar o ato para o Largo da Batata, né, fez com que uma parcela do ato que havia participado dos enfrentamentos com os fascistas, sabendo que os fascistas estavam se manifestando na Avenida Paulista, que o acordo que havia sido feito com a Polícia Militar e o governo Dória era um acordo fajuto, se indignaram e decidiram que na semana que vem ia ter ato na Paulista de qualquer jeito. Aí o Guilherme Boulos foi lá e fez um acordo com a Polícia Militar para que os atos fossem feitos em dias revezados. É preciso muita imaginação para entender o que aconteceu. O Boulos interveio nesse movimento para desfazer o confronto com os fascistas. É uma coisa óbvia. Basta ver, acompanhar, revisar todos os acontecimentos, que isso aí fica óbvio. A grande pergunta aqui é a seguinte: por quê? Para quê? Com que objetivo? Qual era o objetivo do senhor Guilherme Boulos em desfazer um enfrentamento com os fascistas? Esse objetivo só pode ser um: o objetivo da direita em São Paulo, o objetivo do PSDB, da PM, né? Veja-se que durante todo esse período a PM agiu em conjunto com o Guilherme Boulos e estava profundamente interessada nisso. Também o Judiciário Paulista, né? Que é todo ligado ao PSDB. Acabaram tirando uma resolução com multas estratosféricas aí para todas as pessoas que tentassem fazer ato na Paulista contra os fascistas, né? E o Guilherme Boulos foi a face esquerdista dessa operação. Então, nós temos que tirar a conclusão obrigatória de que isso daí é uma política que vem da Frente Ampla, né? O Boulos, aliado do PSDB, interveio defendendo a política do PSDB contra o movimento antifascista. Isso ficou absolutamente claro. Depois o Boulos, né, percebendo que ele se expunha exageradamente nessa questão, ele passou a bola para um cidadão que é uma espécie de aliado dele, não sei, um tal Danilo Pássaro, que se apresentava como dono da manifestação, como o chefe de um movimento fictício chamado Somos Democracia, e que procurou impedir a participação do PCO nos atos, né? Já nesse momento, a atividade desse Danilo Pássaro era a tentativa de transformar o que tinha restado dos atos numa espécie de plataforma eleitoral, né? Nós tivemos um entrevero com esse Danilo Pássaro, que é do PSOL. Ele nos ameaçou de violência física se nós nos apresentássemos com as nossas bandeiras. Nós nos apresentamos, ele não teve como, né? Era um blefe, essa questão da violência física. Depois ele disse que iria ter vazou aí um áudio dele, onde ele diz, dando a entender claramente que essa conversa seria uma agressão física contra determinados elementos do PCO. Esteve no estúdio do PCO, onde o companheiro Henrique Arias, que é secretário
de Agitação e Propaganda do PCO estava gravando um programa, né, o que obrigou o partido a intervir para defender o companheiro Henrique Aria e tudo mais. Então, essa é a origem da polêmica, né? Tudo que nós fizemos foi defender que o ato continuasse sendo feito contra os fascistas e que nós tivéssemos o direito de participar dos atos com as nossas bandeiras. E ponto final. Esse Danilo Pássaro, inclusive, disse uma frase que deve ser sempre lembrada por todos. O PCO está acostumado a criticar a esquerda. Com a gente não é assim. Nós vamos lá e olhamos olho no olho. Quer dizer, se criticar a esquerda, você vai apanhar. Logicamente que você vai apanhar se o Danilo Pássaro tiver condições de bater, né? E você não tiver condições de se defender. Então, o próprio bolsonarismo não chega a tanto, né? Em termos de declaração. O bolsonarismo é um bolsonarismo de esquerda, evidentemente. Nesse caso aqui, nós não estamos inventando um nome. Quando uma pessoa fala que você não pode criticar lá, senão você vai apanhar, isso é uma coisa visivelmente fascista. Bom, é daí que surgiu a polêmica com o Boulos, né? O Boulos nos acusou de estar propagando fake news. Então, acho que o primeiro esclarecimento que nós temos que fazer é o seguinte: o Boulos não sabe o que são fake news. Uma fake news, né, uma notícia falsa, é quando a notícia é falsa sobre os fatos. Por exemplo, inventar que o filho do Lula é dono da Friboi. Isso é uma notícia falsa. Essa notícia falsa ela foi propagada na época da campanha do golpe, não só pelos bolsonaristas, mas pelos que hoje combatem as notícias falsas. É importante lembrar que naquela época havia uma quantidade enorme de notícias falsas, mentiras, né, que eram divulgadas pela imprensa capitalista e tudo mais. O PCO não deu nenhuma notícia aqui. Nós simplesmente nos limitamos a interpretar e analisar os fatos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o fato que mais indignou o próprio Boulos, que é a questão do pai do Boulos. Nós afirmamos que o pai do Boulos ocupa um papel político no governo Dória, no governo do PSDB, que ele é um homem muito ligado ao PSDB. Veja bem, ele foi diretor da Faculdade de Medicina durante 4 anos. O Boulos, a interpretação do Boulos, por isso ele diz que é uma notícia falsa, mas é um problema simplesmente de interpretação, é de que isso daí é uma coisa burocrática. Você pode ser do PSOL, do PCO e tal, que você, por meios burocráticos, se você seguir uma carreira, você vai ser diretor da Faculdade de Medicina. Alguém tem condições de acreditar numa coisa dessa? Não vai acontecer nunca. Os diretores das faculdades estaduais de São Paulo, nesse longo período, nesse império do PSDB, são todos de direita, são todos politicamente ligados ao PSDB. A alta burocracia estatal, né, e o pai do Boulos faz parte dessa alta burocracia estatal, ele não é um professor, ele não é um professor universitário, ele não é um mero funcionário ali. Ele faz parte da alta burocracia do Estado. Essa alta burocracia do Estado, ela é política. E no caso do PSDB em São Paulo, né, o PSDB está aí há décadas. Processou-se uma seleção dos elementos confiáveis ao PSDB. Outra coisa, o pai do Boulos ocupa um cargo vital nesse momento político, que é o cargo de coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, um cargo político. Ninguém vai ser colocado nesse cargo, ainda mais durante uma pandemia, se ele não estiver politicamente alinhado com o governo. É simples assim, né? Quer dizer, o pai do Boulos é um alto funcionário público.
Ele não é um funcionário público qualquer, né? E ele é um funcionário que defende a política do, do governo Boulos, perdão, do governo Dória, né? Uma coisa muito simples, né? Aqueles que são céticos em relação a essa crítica podem verificar o seguinte: quais foram as críticas do pai do Boulos à política genocida do Dória em São Paulo? A situação em São Paulo é uma situação de calamidade pública, catastrófica. O pai do Boulos é um dos principais responsáveis pelo suposto combate à pandemia. O que o governo Dória fez? Nada, absolutamente nada. A única política do governo Dória foi o problema do isolamento social. Num primeiro momento, toda a esquerda uma parte expressiva da esquerda começou a apoiar a política dos governadores, dizendo que era uma política científica e tudo mais. Agora nós estamos vendo que essa política não tem nada de científica e que a política dos governadores em pouca coisa difere da política do próprio Jair Bolsonaro. Tanto que os governadores estão liberando o isolamento social no momento em que a situação da pandemia está totalmente fora de controle. Se o pai do Boulos, no caso, não combateu isso daí, não denunciou isso daí, é porque ele é a favor da política do Dória, né? Isso daqui não é uma notícia falsa, não é nem uma notícia, é simplesmente uma interpretação do que está acontecendo. Para desmentir isso daqui, basta, né, apresentar as duras críticas do pai do Boulos à política seguida pelo Dória. As críticas ao Dória, as críticas ao governo Dória, que é um governo praticamente fascista, né? Não há nada disso, né? Não há absolutamente nada disso. Quando nós levantamos esse problema, a nossa preocupação não era provar que o pai do Boulos é autofuncionário, né? O que nós dissemos é que isso daí indicava, né, juntamente com uma série de outras coisas, por exemplo, a participação na Frente Ampla, né, que é uma aliança basicamente com o PSDB, né, a proximidade do Boulos com o PSDB. Ele não negou, né, a proximidade dele com o pai, ele defendeu o pai, que é um alto funcionário do PSDB, e, num certo sentido, ele mesmo comprovou a nossa tese, né. Ele poderia ter dito, por exemplo, tudo bem, o meu pai trabalha para o PSDB, está lá defendendo a política do Dória, mas eu sou contra isso. Eu sou contra a política do Dória. Não, ele não falou isso. Ele deu o aval dele a tudo isso que está acontecendo. Então, né, como se diz normalmente, na confissão do réu não é necessário mais provas para corroborar o que está acontecendo. Bom, então quer dizer, a questão das fake news é uma deformação do Boulos, né? Essa questão, nós já falamos várias vezes que essa questão das fake news é uma canalice do PSDB, do Centrão e tudo mais, que vai se voltar contra a esquerda nacional. Aqui nós já estamos vendo o Boulos levantar a questão das fake news contra o PCO. Não é fake news, né? O que há aqui é uma interpretação política, e essa interpretação política tem que ser discutida politicamente. Tem que se demonstrar aqui que tais e tais ações, né, que efetivamente aconteceram, não têm esse significado político. Simplesmente isso. Bom, aí o Boulos diz que o PCO está sendo pago pelo bolsonarismo. Isso aqui já não é uma fake news, não é uma notícia falsa, é uma calúnia, né? Como tal, é uma calúnia que nós poderíamos aqui, com essa afirmação do Boulos, contra os advogados do PSOL, que abrem processo contra Deus e todo mundo por qualquer coisa que as pessoas falem contra eles,
e processar o Guilherme Boulos por calúnia. Não poderiam abrir uma exceção à nossa política nesse momento, que é de não entrar na seara da calúnia. Se nós abríssemos essa exceção, com certeza o senhor Guilherme Boulos iria ser condenado, porque no caso dele, ele está dando efetivamente uma notícia falsa e uma acusação que é uma calúnia. Onde é que ele viu a relação do PCO com o bolsonarismo? O PCO, durante todo o ano passado, esteve sozinho na esquerda defendendo fora Bolsonaro. O Boulos era a favor do Fica Bolsonaro. E depois do Fica Bolsonaro, ele entrou numa coligação com as pessoas que também são a favor do Fica Bolsonaro, embora ele diga, né, que ele é a favor do fora Bolsonaro. Aí uma contradição. E nós temos que, também é uma contradição que nós temos que interpretar, são dois fatos contraditórios. E a nossa interpretação é que ele não é a favor do fora Bolsonaro, coisa nenhuma. Né? Que ele é a favor daquilo que os seus aliados na Frente Ampla são, que é o fora Bolsonaro. Então é uma calúnia, né? Falar que o PCO está sendo pago, em primeiro lugar, ele não sabe nada disso daí, ele não tem nenhum indício de que ninguém está sendo pago, né? É simplesmente uma maneira torpe dele se defender de críticas políticas. Não podendo se defender adequadamente das críticas políticas que nós fazemos, ele nos lança, como bom pequeno burguês que ele é, uma acusação de tipo criminal. Quer dizer, o PCO está sendo pago para difundir notícias contra o Guilherme Boulos, etc. e tal. Primeiro que o Guilherme Boulos, o PCO não faz isso daí, não tem nenhuma evidência, o PCO não tem interesse nenhum, nada disso, e nós temos uma polêmica em curso que é perfeitamente natural. Nós fomos, inclusive, a parte atacada pelo seu Guilherme Boulos e não o contrário. E agora, o Guilherme Boulos, quando ele é criticado politicamente, ele nos acusa de cometer algum crime, de estar vendido para alguém, né? O que é comum na esquerda pequeno-burguesa, porque uma parte da esquerda pequeno-burguesa a esquerda pequeno-burguesa se divide em duas alas em relação ao PCO. Uma parte fala que nós estamos vendidos ao PT, o PT nos comprou. Outra parte fala que nós estamos vendidos para o bolsonarismo, né? O que é, nos dois casos, evidentemente uma calúnia e é uma manifestação, um atestado de indigência intelectual, porque são pessoas que, na sua incapacidade de discutir os fenômenos políticos, partem logo para calúnias e acusações de crimes imaginários. Bom, uma das críticas que o Boulos faz ao PCO, ela é engraçada, mas ela é muito significativa, né? Ele fala o seguinte, que ele falou em duas entrevistas, né? Uma no DCM e outra no 247, que o pessoal que essas acusações, elas vêm do folhetim do PCO, e que o PCO não deve ser levado a sério, né? Segundo ele, ninguém leva o PCO a sério, porque o PCO são 4 pessoas numa Kombi com 2 bandeiras, e, portanto, nós não temos autoridade moral para criticar, falar que o Boulos não lutou contra o golpe, etc. e tal. Bom, o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer é um esclarecimento de fato, né? Por falar em notícias falsas, que quando o Boulos fala que o PCO é um folhetim, ele revela uma ignorância muito grande até para fazer ataques indevidos ao nosso partido. Folhetim, né, para a educação do Boulos e de outros, se chamava, hoje em dia não existe mais isso daí praticamente, aqueles romances, eram chamados aqueles romances, né, que no século XIX, principalmente, eram publicados em série. Então eles foram chamados de folhetim. Vários romances famosos foram publicados assim. O cidadão publicava em capítulos e tudo mais. O público gostava, porque era, digamos assim, uma espécie de o equivalente da série de televisão e da novela, né? Então a pessoa ficava ali na expectativa para ver o que é que ia acontecer no próximo capítulo. O Boulos, logicamente, que passa, sabe aí o que é uma
um desconhecimento bastante elementar. O que ele quis dizer sobre o PCO, vamos esclarecer, vamos corrigir a colocação dele, é que o PCO é um pasquim, né? Que é como muita gente, antigamente também, hoje em dia já nem se usa mais esse termo, se referia a jornais pequenos, em geral jornais que não tinham a reputação dos grandes jornais, né? Alguns intelectuais no Rio de Janeiro, na década de 1960, criaram um jornal com esse nome para fazer humor, que era O Pasquim. Então o Boulos quer dizer o Pasquim do PCO. O que é uma crítica, essa crítica, por exemplo, é uma crítica assim, de uma pessoa totalmente snob, né? Quer dizer, o Boulos se acha assim, uma pessoa extraordinária, apesar de que ele mesmo não tem jornal, o Boulos. Ele critica o Pasquim do PCO, né, o nosso Pasquim. Não sei a que ele está se referindo, porque o PCO tem vários pasquins, né? O PCO tem vários órgãos de imprensa e tudo mais. Não sei também se... não sei não. Evidentemente o que ele quer dizer é que o PCO tem um jornal que é muito pequenininho. Mas é importante lembrar para o Boulos e os seguidores do Boulos que o jornal do PCO, se ele for muito pequenininho, como ele acha, que não corresponde à realidade, é maior do que o dele, porque eu não conheço o jornal do Boulos. Nunca vi, né? O jornal do Boulos é um jornal que não é dele. É um jornal onde ele é do jornal, que é a Folha de São Paulo. Durante todo o período do golpe de Estado, o Boulos escrevia na Folha de São Paulo. Isso daí certamente não é um pasquim, é uma imprensa podre do grande capital, financiado aí pelos capitalistas, golpista, safada, e o Boulos estava o tempo todo lá criticando o governo do PT pela esquerda, enquanto que a burguesia e a própria Folha de São Paulo faziam uma campanha extremamente virulenta contra o governo do PT para levar adiante o golpe. Então, tudo somado, é melhor ter um pasquim do que ser funcionário de um jornal golpista. Ele diz que o PCO não deve ser levado a sério porque são 4 pessoas numa Kombi. Logicamente que essa acusação também é uma acusação snob, né? O Boulos se acha um grande líder de massas, apesar de que ninguém nunca viu essa liderança de massas dele. Mas, independentemente do snobismo do Boulos, né, do direitismo de falar sobre o PCO ser 4 pessoas, nós temos que indicar o seguinte: a autoridade moral para alguém fazer uma crítica política não vem do número de pessoas, de seguidores, de votos, ou seja lá o que ele está pensando que nós deveríamos ter. A autoridade moral, ela é dada, né, pela coerência das ideias, pela luta que a pessoa ou pessoas travam, né, numa determinada situação. É uma coisa extremamente direitista dizer, por exemplo, que fulano não tem autoridade moral porque ele está sozinho. Não. A autoridade moral vem da crítica e vem da história pessoal de fulano. Eu, por exemplo, eu não preciso de nenhum partido, de nenhuma pessoa, de nada para ter autoridade moral para falar. A autoridade moral vem de outros lugares. Agora, essa crítica mostra que o Boulos ele é um conservador, né? Ele revela, ao fazer a crítica, que ele é um elemento da política burguesa. Porque se você vai permitir, né, se você vai medir a veracidade, a autoridade de alguém pela popularidade suposta ou fictícia que a pessoa tem, essa é política burguesa. Então não seria também, o Boulos também não teria autoridade moral perto do Bolsonaro. Se a gente comparar, por exemplo, as pessoas que seguem o Bolsonaro e as que seguem o Boulos, pessoas que votam no Bolsonaro e que votam no Boulos, quem tem autoridade moral nesse caso é o Bolsonaro e não o Boulos.
O Bolsonaro tem autoridade moral? Não. Não importa quantos votos ele teve, não importa quantas pessoas seguiram. O critério do Boulos é um critério abertamente direitista, abertamente reacionário. Nós sabemos também que, de um ponto de vista geral, os revolucionários em toda a história da humanidade sempre foram minoria, nunca foram maioria. Com o critério do Boulos, que é um critério direitista e reacionário, os revolucionários nunca teriam autoridade moral. Quem teria autoridade moral seria o poder estabelecido. Então nós vemos aqui que quando a pessoa abre a boca para criticar alguém, mesmo que a tentativa da pessoa seja uma, ele acaba revelando efetivamente o que ele tem por dentro, o que ele pensa. Ele quer calar a boca de todo mundo com com o suposto peso do apoio que ele tem. Nós precisamos levar em consideração que grande parte da evidência do Boulos, que não trouxe a ele também nenhum grande apoio político, vem da imprensa capitalista. Ele foi colunista da Folha durante todo o período do golpe de Estado, e ele foi colunista porque ele servia aos interesses da Folha. E isso daí tornou ele conhecido. Esse conhecimento que ele tem um valor real? Não, é ilusório, é enganoso. As pessoas apoiam o Boulos pensando que ele é de esquerda, mas ele é uma esquerda que cuja fama, cuja popularidade foi construída pela burguesia. E isso está acontecendo de novo. Qualquer pessoa que esteja acompanhando seriamente a situação política pode ver que a imprensa burguesa dá um maior destaque para o Boulos. Fizeram uma pesquisa, entre aspas, onde o Boulos do nada aparece com 11%. E aí a revista Veja também, com base nessa pesquisa, falou que o Boulos já estava no segundo turno e era uma das grandes lideranças e tal. A revista Veja só elogia gente podre. A revista Veja só apresenta aí grandes perspectivas de pessoas que servem os seus interesses podres. Então, isso daí, por exemplo, é que retira a autoridade moral de uma pessoa. Ser apoiado desse jeito descarado pela imprensa golpista. Bom, algumas outras explicações para a gente concluir. O Boulos ele se ressentiu principalmente das nossas críticas em relação ao problema do golpe. Aqui eu queria relatar aqui uma conversa que eu tive com alguns militantes do partido no meio do golpe, quando estava aquele tiroteio, e o PCO defendia o golpe. Muita gente falava que o PCO era um bando de loucos, ou como disse o Boulos, ninguém leva a sério, Ninguém leva a sério porque a esquerda é capituladora, a esquerda pequeno-burguesa está sempre a reboque da burguesia, e, portanto, ela procura desmerecer ao máximo as colocações do PCO porque revelam essa política capituladora. Naquele momento, alguém chegou e falou assim, bom, uma coisa é certa, ninguém pode dizer que o PCO não é o partido que mais lutou contra o golpe, que lutou sozinho e tal. Aí eu falei, isso aí é uma ilusão. Vai chegar a hora em que o PCO vai ser acusado de não lutar contra o golpe, e pessoas que não lutaram contra o golpe, que lutaram a favor do golpe, vão falar que eles lutaram a favor do golpe. Bom, essa hora chegou, porque nas suas entrevistas o Boulos praticamente disse isso, que o PCO levava 4 pessoas para a Avenida Paulista, que ele levava 30 mil pessoas na luta contra o golpe. Isso é pura ficção. Primeiro que o PCO não levava 4 pessoas, o PCO esteve na linha de frente da luta contra o golpe desde o primeiro momento, desde muito antes do golpe vir à tona muito claramente, mobilizou muita gente, fez um grande trabalho de propaganda e de agitação contra o golpe. Já o Boulos, primeiro que ele nunca colocou 30 mil pessoas nas ruas. Agora é assim, como o auditório não sabe nada, vale tudo. Então, 30 mil pessoas. Na realidade, na luta contra o golpe, mal houve nenhum ato de 30 mil pessoas.
O único ato que teria chegado a 30 mil, superado um pouco 30 mil, foi o ato em que o Lula partiu na Avenida Paulista, né? Os outros foram todos menores, e os maiores foram os atos convocados pela CUT, os quais o PCO apoiou. O Guilherme Boulos, a participação dele no golpe é sempre a favor dos golpistas com aparência esquerdista. Ele começou com o "não vai ter Copa". Bom, qualquer pessoa que tenha um conhecimento político do que aconteceu, ou mesmo que não tenha esse conhecimento político, mas tenha um raciocínio político, pode interpretar com facilidade que a campanha do "não vai ter Copa" era uma campanha golpista. E o Boulos participou. Qual foi a explicação que ele dá hoje para a sua participação na campanha golpista? Segundo ele, era uma questão de princípios. Que ele não está aí para defender governos, mas ele estava aí para defender o trabalhador que estava sendo desalojado. Bom, isso daí, logicamente, que é também uma outra falsificação, ou como o Boulos prefere dizer, fake news, né? A favor dele, do que aconteceu, né? Na época, surgiram várias denúncias de que terrenos estavam sendo desapropriados, algumas exageradas, porque a burguesia fazia parte da campanha, outras reais, etc. e tal. Nós escrevemos bastante sobre o assunto na época, participamos ativamente disso daí, e a nossa colocação era uma colocação muito clara. Uma coisa é você ir num determinado lugar onde está sendo construído ali um estádio, uma instalação qualquer relativa à Copa, e você lutar pelos direitos dos trabalhadores diante daquilo. Isso é perfeitamente natural. Não significa que você está a favor do golpe. Mas quando você diz "não vai ter Copa", que é uma coisa aberrante, né? O que você está dizendo é que, pelas características da Copa, você vai impedir que ela se realize. Aí já é uma campanha golpista, né? Não era uma campanha em defesa dos trabalhadores, era uma campanha contra a Copa do Mundo. Era uma campanha contra a realização da Copa do Mundo, que foi seguida por uma campanha pela derrota do Brasil na Copa do Mundo. Vamos ter uma mentalidade de pelo menos uns 10 anos de idade para analisar isso daqui. A quem interessava essa campanha de "não vai ter Copa"? A quem interessava sabotar a Copa do Mundo no Brasil? Aos golpistas. O plano dos golpistas, todo mundo sabe disso também, né? Agora a gente tem que explicar cada coisa, porque nós vamos entrar numa seara onde tudo vai ser colocado em dúvida, tudo que todo mundo sabe vai ser colocado em dúvida pelos interesses do PSOL e do Boulos. A sabotagem, o plano original dos golpistas era ganhar as eleições de 2014. Ou pelo menos, né, ficar bem perto. Fizeram uma campanha de calúnia gigantesca contra o governo do PT, contra o PT, né, para tentar impor uma derrota eleitoral. E, logicamente, que na derrota eleitoral, a questão da Copa valia muito. Se a Copa fosse um sucesso, grande Copa, grande realização do governo do PT, foi o Lula que trouxe a Copa do Mundo para o Brasil, etc, etc, e o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, tirar o governo do PT depois ia ser muito complicado. Portanto, né, a sabotagem da Copa do Mundo era uma questão, não uma questão qualquer, uma questão essencial no golpe de Estado. Essencial. Não há dúvida nenhuma. Alguém poderia dizer, e até teria razão, que o PT estava usando a Copa do Mundo como um instrumento político. Não há dúvida disso. Quando Lula trouxe a Copa para o Brasil, ele festejou. Quando ele trouxe as Olimpíadas para o Brasil, ele festejou também. Ele sabia que isso aí conta ponto na luta política. Alguém pode, inclusive, condenar o uso dessas coisas para a política, embora faça parte da política.
Agora, era uma coisa normal, bem normal. Mostrar uma grande realização para mostrar força. E a campanha do Não Vai Ter Copa foi uma campanha para sabotar isso daí em favor dos golpistas de 2016. E quem comandou a campanha do Não Vai Ter Copa? Guilherme Boulos. Não foi em defesa dos trabalhadores. Não vamos cair nesse conto do vigário. Isso daqui foi feito para sabotar a Copa do Mundo. A palavra de ordem de Não Vai Ter Copa não tem nada a ver com a defesa de um trabalhador desalojado por uma obra. Você pode ir lá, você pode ser a favor da Copa do Mundo e lutar pelo trabalhador que está sendo desalojado. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ninguém precisa levantar uma palavra de ordem de sabotagem da Copa do Mundo para defender o interesse de um trabalhador. Na verdade, o que aconteceu foi que o interesse do trabalhador serviu como pretexto para sabotar a Copa do Mundo em favor do golpe. Então, nesse sentido, nós temos que dizer com todas as letras, né, que a atividade do Boulos foi uma atividade que servia diretamente aos golpistas. Nesse momento ele foi recebeu uma coluna na Folha de São Paulo de presente, onde a preocupação dele não era atacar a direita, não era combater o golpe, era combater o governo do PT que estava sendo sitiado pela direita para o golpe de 2016. Quando começou a luta contra o golpe, né, em 2015, porque a luta contra o golpe começou em 2015, segundo Boulos ela teria começado em 2016. Não, Boulos. É natural que ele, além dele falsificar os fatos, é natural que ele não saiba, porque ele não participou da luta contra o golpe, de fato. A luta começa em 2015. O primeiro grande ato de luta contra o golpe é o 1º de maio de 2015, onde nós participamos, né, o vídeo da nossa intervenção está aí para ver, onde nós falamos claramente que o problema ali era o golpe de Estado da direita, e que esse golpe de Estado iria ter consequências funestas para o país, como está tendo hoje. Nesse momento, né, o Boulos levanta aí, não abaixo o golpe de Estado, levanta a luta contra o ajuste fiscal da Dilma, que ele defende ainda hoje, né? A luta contra o ajuste fiscal da Dilma. A luta contra o ajuste fiscal da Dilma não é anterior à luta contra o golpe. É uma luta, se é que a gente pode chamar isso de luta, que se opõe à luta contra o golpe de Estado. Ele usou, né, o senhor Guilherme Boulos, usou a questão do ajuste fiscal, que foi uma política direitista da Dilma, em plena crise, né? Ela tenta se salvar. Essas políticas da esquerda e do PT também, na época nós mencionamos isso, não criticamos duramente, porque não é o caso de criticar duramente, seria errado. Mas nós assinalamos que era uma ilusão tentar se salvar por um acordo com a burguesia. Na verdade, a burguesia, ao colocar lá o Levi, etc., no ministério e impor a Dilma um ajuste fiscal, estava simplesmente procurando, né, desmoralizar o governo do PT para facilitar o golpe. Hoje isso daí é muito óbvio, não havia nenhum tipo de acordo. Se a gente vê o ajuste fiscal do governo Temer e as medidas do governo Bolsonaro, dá para perceber como o ajuste fiscal da Dilma não tinha efeito nenhum do ponto de vista da burguesia ou do controle das contas. Era apenas, né, servia apenas para desmoralizar o governo do PT. Nós, na época, né, naquela época nós já tínhamos esse programa de análise semanal, nós falamos que todos aqueles que levantam o problema do ajuste fiscal, ou eles estão jogando abertamente no campo da burguesia, ou eles estão confusos, porque é óbvio que o que está em pauta aqui não é o ajuste fiscal da Dilma, mas o golpe de Estado. E a hora que nós falamos literalmente, a hora que o golpe de Estado se materializar, o ajuste fiscal que virá vai fazer o ajuste fiscal da Dilma parecer uma brincadeira de criança.
Moral da história. A questão do ajuste fiscal, a suposta luta contra o ajuste fiscal, só servia para fazer propaganda em favor do golpe. E quem liderou essa campanha foi o Boulos. Outra coisa que se deve dizer também, né, sobre a atuação do Boulos na época do golpe, que ele fez questão de formar uma frente em separado para ter liberdade de ação e levar uma política que toda hora se chocava com a luta contra o golpe de Estado. Né? Nós vamos declarar aqui, nós vamos provar isso aí no nosso jornal, numa série de matérias, que o Boulos não lutou contra o golpe de Estado, ele fez algumas declarações formais contra o golpe de Estado, né? Mas na maior parte do tempo ele procurava atrapalhar, obstaculizar e confundir a luta contra o golpe de Estado de 2016. É importante falar isso daqui porque a gente não deve comprar gato por lebre. Né? O Boulos é como o Ciro Gomes, um esquerdista de fachada. Ele não tem nada a ver com as lutas reais importantes que foram travadas no último período. O PT é um partido que fez acordo com a burguesia, um partido que fez um monte de coisas condenáveis que nós condenamos. Mas o PT é vítima do golpe de Estado e procura resistir à sua maneira ao golpe de Estado. O Boulos não. O Boulos não foi vítima do golpe de Estado, né? E ele não procura resistir ao golpe de Estado. Quando você encontra o Boulos, ele está no meio da operação dos golpistas contra o PT, contra o povo e, de uma maneira geral, tudo isso disfarçado de esquerdista. Né? Eu li hoje numa matéria do 247, de um membro da direção do PT, que falar que o PSOL esteve envolvido com o golpe é uma questão de ficção científica. Bom, se é ficção científica, então é uma ficção científica que se tornou realidade. Né? Que nem, por exemplo, a ideia do Júlio Verne de que o homem viajaria à Lua. É uma ficção científica baseada no mundo real, porque o PSOL, nós já até mencionamos uma parte disso daí, né? Dirigentes importantes do PSOL, várias facções do PSOL, apoiaram de uma maneira entusiasmada, fizeram propaganda e defenderam a Operação Lava Jato desde o começo, né? E hoje todo mundo sabe, naquela época a gente falava, mas a maioria das pessoas negava, porque é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. O pessoal falava que não, que era a luta contra a corrupção, que a luta contra a corrupção é importante, que não sei o que lá. Bom, hoje todo mundo sabe que a Operação Lava Jato foi uma operação para prender o Lula, fraudar as eleições de 2018, destruir uma parte da empresa nacional, e foi feita a mando e sob coordenação do imperialismo norte-americano. E os dirigentes do PT, do PSOL, praticamente todos apoiaram a Lava Jato. Quem não apoiou é a exceção da exceção. Então falar que é ficção científica, que o PSOL esteve envolvido com o golpe, é esses exageros, tipicamente do pessoal do PSOL, da esquerda pequeno-burguesa, que quando é criticada, quando suas mazelas são reveladas ou são denunciadas, eles procuram sempre desqualificar o adversário. Ah, esse cidadão tá louco. Quando? Vai dizer agora que o PSOL apoiou a Lava Jato e tal, o Sérgio Moro? Sim, foi isso que aconteceu. O PSOL esteve o tempo todo envolvido na campanha do golpe. Se o PSOL esteve envolvido na campanha do golpe porque sabia que era um golpe e maliciosamente queria dar o golpe, ou se ele esteve envolvido na campanha do golpe porque os seus dirigentes são subdotados intelectualmente, não vem ao caso aqui, embora a gente sempre tem que destacar que as pessoas que fazem política têm que ter miolo na cabeça, não pode alegar, né, a sua própria inferioridade intelectual para cometer crimes. Então, o problema é que, seja pelo motivo A, seja pelo motivo B, o PSOL esteve amplamente envolvido em toda a campanha do golpe. Né? Como outros setores de esquerda, nós temos aí o PSTU para provar. O PSTU, inclusive, levantou a palavra de ordem do fora todos. Né?
É ficção científica isso aí ou é uma realidade? Será que eu li muito Isaac Asimov, Júlio Verne e tal, e estou com a cabeça desmanchada, ou a palavra de ordem do PSTU era fora todos? Não tem nada de ficção científica. Um setor do PSTU está dentro do PSOL. Né? Temos aí o senhor Valério Arcari, que é um grande defensor do Boulos, né? Que na época estava dentro do PSTU, falava que não ia ter golpe, que era tudo uma loucura, etc. e tal. É importante não esquecer o passado e não viver simples. Em política não dá para viver simplesmente no presente. É preciso ligar os fatos anteriores aos fatos que estão acontecendo agora. Bom, para concluir, né, uma das coisas mais aberrantes das declarações do Boulos. O Boulos falou: estive em São Bernardo na época da prisão do Lula e perdi votos. Bom, primeiro é uma declaração interessante. É meio. Caberia uma análise aqui da natureza dessa declaração. O Lula apoiou o Fernando Haddad, um candidato praticamente desconhecido pelo país. O Fernando Haddad teve 40 milhões de votos. O Boulos teve 500 votos. Então, quer dizer, ou o Boulos sofre assim, de uma megalomania patológica, né, que impede ele de ver a realidade, ou ele está querendo dizer alguma outra coisa, porque ele esteve em São Bernardo do Campo exclusivamente para ver se ele aumentava o seu eleitorado, às custas do Lula. Se ele aparecia lá, todo mundo, inclusive naquele momento, em que o Lula estava sendo preso e que todo mundo achava que ele não ia conseguir participar das eleições, estava lá abraçando o Lula, beijando o Lula. O Lula estava cercado de candidatos, o que era uma coisa estranha, né? Ele era um homem cercado de candidatos por todos os lados. Para quem não tem voto, é uma coisa um tanto estranha. Dá para levar a sério uma pessoa que fala que ele fez um grande sacrifício em aparecer do lado do Lula porque ele perdeu votos? Não dá para levar. Não sei se isso daí é um problema de delírio do Boulos ou se é mais uma malandragem. Outra coisa também é o seguinte, que mostra que isso daqui, independentemente de ser delírio ou malandragem, isso aqui mostra uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o próprio Boulos considera que o seu eleitorado é um eleitorado direitista. O seu pequeno eleitorado, no caso. E ele está certo, porque ele fez o tempo todo uma campanha direitista, uma campanha a favor do golpe. Então é natural que, aparecendo do lado do Lula, ele perderia esse eleitorado que ele teria conquistado, fazendo a campanha do não vai ter Copa, atacando a Dilma, etc. e tal, em favor do golpe. Né? Ele revela aí mais uma coisa. Ele mostra, né, esse grande sacrifício que ele fez em aparecer na foto ao lado do Lula e perder voto. Deve ter perdido muito voto, porque ele teve coisa assim de 10 vezes menos voto do que o PT, né? Então a perda, a sangria foi enorme. Foi o Lula que prejudicou ele. Ele fala isso daí porque ele mostra isso aí como uma grande defesa da liberdade do Lula. Outra falsificação. Nós, do PCO, fizemos 3 atos pela liberdade do Lula. O Boulos não sequer apareceu por perto desses atos. Fizemos 3 atos em Curitiba. Né? Teve gente do PT que foi lá, a Gleisi Hoffmann teve lá, né, deputados do PT, etc. e tal. Do Boulos ou do PSOL, ninguém viu a cara. E esses atos, alguém pode falar, não, mas usar o estilo Boulos, né? Eu sou grandioso, sou maior do que o Lula. Não, mas esse ato do PCO não tem importância, o PCO é 4 pessoas numa Kombi. Vamos supor que fosse assim, não é assim, porque os atos todos tiveram alguns milhares de pessoas. Foram os únicos atos que aconteceram. Então, se você não foi nos únicos atos que aconteceram, o que você fez pela liberdade do Lula?
É meio complicado. Se você não apoiou, se você não ajudou a convocar, se você não esteve presente, nem nada, né? O Boulos, ele vai Lula, né? Que é um momento em que, de novo, né? O Lula ali no meio, o Lula que não tem voto nenhum, que faz todo mundo perder voto. Até o Marcelo Freixo, que falou que a luta pela liberdade do Lula dividia a esquerda, apareceu lá para abraçar e beijar o Lula. Um espetáculo repulsivo para qualquer pessoa que não esteja metido nessa política de ganhos eleitorais e tudo mais, né? O Boulos vai reaparecer aí. Foi o ato, digamos assim, fotos para os candidatos. Os argumentos do Boulos, eles são todos argumentos que revelam a realidade. Por exemplo, quando ele fala que o PSOL lutou contra o golpe, ele fala da votação do PSOL no Congresso Nacional. Aquela votação no Congresso Nacional foi uma espécie assim de velório da morte do governo Dilma. Quer dizer, eles não fizeram nada para impedir o assassinato, mas eles foram no velório. O que significa que é uma formalidade. Foram lá só para mostrar a presença, só para dizer que eles não são totalmente a favor do golpe de Estado, né? Bom, isso aqui tudo é muito importante porque frequentemente a burguesia organiza essas operações para criar líderes populares, né? Isso aí, na realidade, dura pouco, né? O líder popular depois se transforma em um líder burguês. Fizeram isso com a Marina Silva, não deu certo. Com o Ciro Gomes, não deu certo, não está dando certo. Fizeram isso com a Heloísa Helena, que aparecia em tudo quando era jornal na época e tudo mais. Plínio da Arruda Sampaio, quer dizer, querem criar aí o líder popular da direita para liderar a esquerda. Isso tem que ser desmascarado, isso tem que ser discutido. E vou encerrar com um recado àqueles bem pensantes que eu já vi, período seguinte. O PCO é inimigo da esquerda, o PCO critica a esquerda. Veja, quem não critica ninguém, os partidos que não criticam ninguém não são partidos do povo. O método da burguesia é o método de atacar pelas costas. O método da classe trabalhadora e dos revolucionários é o método de atacar de frente. O método da burguesia é fazer acusações de crime, como fizeram com o Lula. O método da classe operária é fazer acusações políticas e demonstrar o caráter de classe de uma determinada política para fazer os trabalhadores evoluírem. Aqueles que não querem crítica são, pela sua própria natureza, pela própria natureza da colocação, elementos ultraconservadores dentro do movimento de esquerda. Vamos